Muito bom dia. O Zebu para o Mundo destaca hoje o trabalho da agropecuária CFM. Vamos saber como é o sistema de produção de um reprodutor Nelore com o selo SEIP, um certificado de qualidade emitido com o aval do Ministério da Agricultura. A CFM começou no Brasil há mais de 100 anos, no ramo de frigoríficos. E para atender à sua demanda, naquela época, começou a produzir a matéria-prima, o boi gordo. Anos depois, para a gente resumir a história da CFM no Brasil, em 1980 começou o programa de seleção de touros Nelore CFM. Pouco tempo depois, a empresa se tornou a maior vendedora de produtores ou de reprodutores avaliados do país, com a venda de 1.400 touros por ano. A empresa divulga que a receita de sucesso está baseada num sólido programa de melhoramento genético com foco na seleção de características de valor econômico. Divulga também que o programa com o Nelore foi pioneiro no uso das DEPs, as diferenças esperadas na progenie para a estimativa de valores genéticos, e o primeiro da raça, Nelore, a ser reconhecido e aprovado pelo Ministério da Agricultura por meio do SEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção. Para falar melhor do programa da CFM, eu recebo o gerente de pecuária, o diretor de pecuária da CFM, Tamires Miranda Neto, que está nos estúdios da Central Leilões em Araçatuba, São Paulo. E você de casa pode participar com comentários e perguntas pelo WhatsApp que aparece na tela. E eu começo perguntando ao Tamires Miranda Neto. Ô Neto, bom dia. De onde vem a base genética da CFM? Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos os telespectadores do Zebu para o Mundo. É uma satisfação muito grande ter esse espaço aberto para vocês aí para falar um pouco mais do nosso trabalho, Zaidan. Bem, a CFM, como você colocou, vem trabalhando com pecuária no Brasil há muitos anos, né, Zaidan? E já passou por diversos projetos com cruzamento industrial, tendo participado inclusive da formação do composto Montana, que está aí no mercado até hoje, e algumas outras atividades. Mas claro que o Nelore sempre fez parte do nosso trabalho e na pecuária sempre foi o carro-chefe do trabalho da empresa. Então, nós sempre nos dedicamos muito ao Nelore, e a base do Nelore da CFM não existe grande diferença na base, Zaidan. É a base que está no mercado, é a base que fundou o Nelore no Brasil, efetivamente. Isso que fez a base do nosso Nelore. No entanto, quando nós entramos no programa, no projeto do SEIP, né, que aí a gente vai falar um pouco mais aí para frente, eu espero que a gente tenha espaço para isso, nós começamos a intensificar o uso de reprodutores do nosso próprio trabalho, reprodutores que realmente se diferenciavam para aquelas características que importavam para a gente. E daí a gente evoluiu e conseguiu chegar nessas carcaças que nós temos alcançado com essas bonitas imagens que o canal está exibindo aí agora, Zaidan. Ô Neto, aqui fica a pergunta, a CFM seleciona somente touro SEIP? Tem touro PO também? E aí já emendo com uma outra pergunta, vocês usam material genético de touros ceipados ou também usam material genético de touros PO registrados? O Zaidan, a CFM já teve um núcleo onde nós selecionávamos o PO. Daí que surgiu o Backup, inclusive, que é um líder e o maior vendedor de sêmen no Brasil até hoje, né? É oriundo desse projeto que a gente tinha com o PO lá na Fazenda Querubim. No entanto, o nosso limitante na empresa, ao final de contas, como para todo mundo, é a área, né? Então,
nós tivemos que realocar algumas áreas em função do nosso negócio e de outros negócios, ampliar a atividade de cana aqui em São Paulo, um pouco de eucalipto lá no Mato Grosso do Sul, e nós tivemos que ir fazendo opções aí ao longo desse tempo, até que o momento nós tivemos que sair dessa seleção com o rebanho PO e seguimos no trabalho exclusivamente com o SEIP. Quanto à utilização de genética, sim, nós estamos todos os anos. A reposição nossa é feita exclusivamente com touro SEIP, com touro nosso, né, com touro da CFM. Mas a inseminação artificial nós estamos sempre fazendo, 10, 15% do sêmen que nós utilizamos na CFM é sempre de trabalhos de fora, e aí pode ser SEIP ou pode ser PO. Nós procuramos algumas características que nós achamos que devemos melhorar no nosso trabalho, a gente vai lá e busca aquilo que tem de melhor aí no mercado, que tem sêmen disponível, e nós aplicamos na nossa seleção, Zaidan. Ô Neto, nós vamos colocar na conversa agora, que já o pessoal de casa já percebeu que é muito agradável a gente saber o sistema de produção de touros. São 1.400 reprodutores vendidos, né? Ou seja, tem muito mais do que 1.400 touros produzidos por ano, mas vendidos 1.400. Então a conversa é muito interessante para o nosso telespectador, para o zebuzeiro, para o criador, né, quem faz cruzamento. E a gente vai colocar na conversa agora mais uma outra personalidade importante na história da CFM. E eu digo, importante na história da pecuária de corte do Brasil, que é o professor José Bento Ferraz, da Universidade de São Paulo, campus de Pirassununga. Ele está em Pirassununga neste momento e pela internet vai participar ao vivo conosco também. Meu querido professor Bento, prazer ter o senhor aqui no Zebu para o Mundo. E já vou começar logo perguntando, o maior peso da seleção da CFM é a fertilidade ou a precocidade? Ou tem uma outra característica? Bom dia, Zaidan, bom dia, Neto, bom dia, telespectador do Zebu para o Mundo. Muito obrigado pela oportunidade da gente trazer a informação gerada pela ciência para dentro da pecuária. Isso é uma honra muito grande e uma necessidade. A sua pergunta é muito importante e ela talvez esclareça algumas dúvidas. A CFM é uma empresa de produção de carne e para isso ela precisa, isso há já 110, 112 anos. E ela sempre foi usuária de genética de alta qualidade. Uma das decisões que a CFM tomou há, sei lá, mais de meio século, foi que vaca que não emprenha vai embora. Essa é a primeira grande vantagem da CFM. A faca é a grande ferramenta de seleção. Vaca que não emprenhou não merece nenhuma chance. Então, sempre a seleção por fertilidade aconteceu. E disso eu estou falando, novilha que não emprenha, primípara que não emprenha e vaca que não emprenha. Então, embora nunca tenha feito parte de nenhum índice, a pressão de seleção sobre fertilidade sempre foi presente no rebanho CFM, e como a CFM usa dados colhidos a pasto para a seleção, isso entrou junto, ou seja, sempre esteve lá. Precocidade, em 1992, a CFM começou a expor as novilhas ao touro aos 18 meses. Percebeu que isso era um problema porque criava-se uma nova estação de monta desemparelhada com a estação original, o que dava uma complicação bastante grande na fazenda. Em 94, começou a expor as novilhas aos 14 meses, junto com a estação de monta comum. E isso se tornou uma coisa absolutamente pioneira, ninguém fazia isso no Brasil na época, hoje tem bastante gente que faz. E a CFM continua fazendo exposição aos 14 meses em regime de pastagem, com suplementação mineral, ou seja, não é uma novilha recriada de maneira especial. Logicamente, cada vez mais essas novilhas vão para os pastos melhores, isso é importante. Mas todos os resultados de precocidade sexual da CFM
são sem IATF, sem sincronização de cio, com touros. Isso é extremamente importante, porque é isso que a gente informa para o criador. Existem muitos criadores que conseguem resultados muito mais expressivos com precocidade sexual, mas com alimentação suplementar, com hormônios, com sincronização, que não é o caso da CFM. Então, respondendo sua pergunta de maneira objetiva, fertilidade sempre foi, sempre vai ser critério na CFM, porque a faca funciona. E precocidade, nós somos pioneiros, com 26 trabalho em precocidade sexual. Ô, professor Bento, eu ouvi uma declaração do senhor a respeito do boi 777. Só para lembrar o pessoal de casa, boi 777 é um conceito desenvolvido na Agência Paulista de Tecnologias dos Agronegócios, né? A APTA, famosa APTA de Colina, interior de São Paulo. E esse conceito 777 significa, resumindo, o bovino ganha 7 arrobas na desmama, até a desmama, ou seja, nos 7 primeiros meses, ganha outras 7 arrobas na recria, com mais 7 meses de recria, e finalmente ganha 7 arrobas no período de engorda, mais 7 meses. Ou seja, 777, o boi pode ser abatido com 21 arrobas no período de 21 meses. Esse é um conceito do boi 777, difundido amplamente no Brasil, muita gente faz e garante que é possível fazer isso. Mas o senhor falou, aqui na CFM, nós deixamos de ter o boi 777 para ter o boi 2020. O que é isso, professor? Explica para a gente. Vamos deixar as coisas bem claras. O boi 77 é um avanço fantástico proposto lá pelo Flávio Dutra de Rezende e pelo Gustavo Rezende, e que a CFM já vem praticando faz tempo. Hoje, 98% dos animais da CFM que vão para abate, que são exatamente irmãos dos touros que são ofertados, são animais abatidos ao redor de 22 meses, com 21 arrobas ou mais, ou seja, a CFM pratica o boi 777 há muitos anos. Mas a produtividade tem aumentado tanto por causa da pressão de seleção, que a CFM já está caminhando para o boi 2020. O que é isso? Abater animais aos 20 meses com 20 arrobas. Eu acho até que a gente já está meio até na frente disso. Que não é incompatível com o boi 777, mas é um avanço, ou seja, quanto vale você girar o capital nessa velocidade? E isso que a CFM faz. A CFM sabe fazer conta, é uma empresa com mentalidade de empresa que tem que dar lucro. Então, se ela faz isso, é porque vale a pena. Os animais até os 18 meses são mantidos em pastagem, todas as medições para seleção são tomadas aí, em seguida os animais vão para confinamento. Quando a avaliação genética sai e eles escolhem aqueles que vão virar tourinhos, eles começam a receber uma ração um pouco menos energética, para não engordar em excesso, porque a meta da CFM é ter touros de 24 meses que trabalhem no campo. Então não adianta o animal ser superalimentado, que vai dar problema de fertilidade. Então é uma receita muito simples. A CFM a gente pode dizer que é uma empresa arroz com feijão. As características de seleção são muito claras, muito objetivas e que pagam a conta. Legal, professor Bento. Eu vou para o intervalo comercial, peço que o senhor continue com a gente. Eu tenho até uma pergunta já para quando o senhor voltar. Essa herança, como é transmitida desses touros que são selecionados, né? Como o senhor já falou, o Neto também já falou. Essa herança, como é que ela passa? Qual é a certeza, que a ciência chama de acurácia, qual é a certeza de que esses reprodutores vão transmitir essas características tão importantes para o bolso do pecuarista, que é o que interessa para quem investe na pecuária de corte. Eu vou para o intervalo, professor,
E volto daqui a pouquinho com o senhor aí de Pirassununga, né, Pirassununga, e eu volto também com o Neto, que está no estúdio da Central Leilões, em Araçatuba. E eu tenho uma pergunta para você também, meu caro Neto. Aqui a pergunta é a seguinte: vocês usam mais a monta natural para fazer esses touros, ou usam inseminação artificial, ou ainda a inseminação artificial em tempo fixo? São questões que eu volto depois do intervalo comercial a abordar. Eu vou sair para o intervalo com imagens. As imagens são exibidas direto da Central Leilões. Eu vou pedir para colocar imagens na tela para a gente, porque essa imagem que a gente viu no... Ai, que maravilha! Muito bom isso, gente. Isso aí é o sucesso da pecuária brasileira, isso é o sucesso do Brasil. Eu vou para o intervalo comercial e já volto. Zebu para o Mundo, que completa neste 2 de outubro 20 anos de transmissões ao vivo no canal do Boi, sem parar. Programação especial neste 2 de outubro de 2020, que vai reunir a Renata Camargos Paranhos e o marido dela, o Luiz Cláudio Paranhos. A Renata é filha de Rômulo Kardec de Camargos, foi presidente da ABCZ, infelizmente já não está entre nós, e o Rômulo foi o primeiro entrevistado do Zebu para o Mundo no dia 2 de outubro de 2000. Então agora, nesta programação especial dos 20 anos, amanhã, 2 de outubro, nós vamos falar do trabalho de seleção do Rômulo. Ele era selecionador de Nelore, de Girolando, da raça Brahman também, do Nelore Pintado, né, que na época dele na presidência se chamava Nelore Pelagem, variedade Pelagem, enfim. Vai ser uma programação bem bacana, você é o nosso convidado para amanhã no Zebu para o Mundo. E nesta edição nós falamos do trabalho da Agropecuária CFM, empresa que vende touros Nelore avaliados. São 1.400 reprodutores vendidos aqui nos leilões do Canal do Boi. E o meu convidado hoje é o Tamires Miranda Neto, que é diretor de pecuária da CFM, está em nossos estúdios na Central Leilões, em Araçatuba. Eu já falo nossos porque nós temos uma parceria muito forte com a Central Leilões, e temos também o professor José Bento Ferraz, pela internet, direto de Pirassununga, onde é professor na Universidade de São Paulo. O Neto, a pergunta que eu faço é a seguinte: bom, 1.400 touros vendidos por ano, quer dizer, vocês fazem muito mais touros do que isso, mas somente aqueles que têm o CEIP, o certificado especial de produção, selo de qualidade, é que vão para a comercialização. Quantos touros no total a CFM produz por ano? E a pergunta é, para se produzir tantos animais em quantidade e qualidade, vocês usam o quê? Monta natural, inseminação artificial ou em tempo fixo a IATF? Zaidan, eu gostaria só existe uma questão aí que é de nomenclatura, né? Na verdade, para nós, na CFM, touro é só o que efetivamente recebe o certificado, os demais é tudo candidato a touro, mas eu imagino que seja esse o caminho de nossa conversa. Nós produzimos alguma coisa em torno de 4.200, 4.500 machos por ano, dos quais nós extraímos esses 1.400 que vão para o mercado. E por que é isso? Porque nós trabalhamos com CEIP, aí podemos colocar o professor Bento, aproveitar do conhecimento do professor, não só técnico, mas também de histórico, que o Bento está nesse negócio aí desde o inicinho, lá nos anos 80. Bem, o CEIP coloca um limite, né? Coloca um teto. Nós trabalhamos, o CEIP da CFM é pioneiro no Nelore, então nós temos um trabalho que é bem antigo, chegamos nesse teto, agora recentemente houve uma mudança na legislação, nós vamos poder crescer um pouco mais, mas em resumo, a gente certifica 30% dos nossos animais, então nós temos que produzir 4.500 para chegar nesses 1.400 aí. Com base nisso nós temos que ter aí, bem, isso faz com que a gente tenha um rebanho, você vai voltando aí, vai construindo o rebanho,
a gente tem um rebanho aí de 25, 28 mil cabeças para chegar nessa produção de touros. Então, enfim, produzimos aí 4.500 machos e candidatos a touros, e touros efetivamente são os 1.400. E como que a gente trabalha, a gente falou aí, você mencionou alguma coisa sobre a reprodução, como que a gente trabalha a reprodução na CFM? Nós utilizamos a IATF, nós utilizamos a inseminação, porque sem dúvida é a melhor forma de você acessar o que existe de melhor de genética disponível e utilizar de forma massal. Então nós utilizamos a inseminação desde que ela começou no Brasil, passando por aquele período lá da inseminação convencional, com observação de cio, enfim. Começamos a fazer testes com IATF, quando a IATF também chegou no Brasil, lá pelo início dos anos 2000, e colocamos de forma massal, em escala e com os protocolos já todos muito claros e definidos, a partir de 2010, utilizando de forma intensa. Então, hoje nós inseminamos, fazemos apenas uma IATF em todas as vacas possíveis, isso dá alguma coisa em torno de 70% das vacas, 100% das novilhas de 2 anos vão para a IATF, e as novilhas super precoces, essas que a gente desafia aos 14 meses, como o professor Bento colocou aí há pouco, nós utilizamos touros, né? Estão na monta natural. Então, todas as nossas fêmeas a gente faz basicamente aí um IATF e repasse com touro, e claro que a gente preza muito pela qualidade dos touros que nós fazemos repasse, né? Então, os touros que são utilizados na CFM não poderia ser diferente, né? Para a gente produzir genética, a gente usa touros efetivamente superiores e buscamos maximizar a quantidade de pais conhecidos para dar mais consistência ao nosso programa, lançando mão aí da genômica e, paralelo a isso, a identificação da paternidade daqueles animais filhos de monta. E aí a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto com o professor Bento, Zaidan. Eu vou mesmo agora para o professor Bento, mais uma vez, o Neto continua com a gente, porque eu tinha até deixado uma pergunta para o professor Bento com relação à transmissão, à herança genética desses animais, né, para as pessoas que investem nos touros. Mas chegou uma pergunta aqui, o professor Bento, e a prioridade a gente sempre dá para o telespectador. Então aqui é o seguinte, ele gostaria de saber se é possível conseguir um boi 777 ou boi 2020 apenas a pasto e sal mineral, sem suplementos proteicos e energéticos. E aqui fica a curiosidade. Ele se identificou como Flávio Dutra, de Natal, no Rio Grande do Norte. Seria homônimo do Flávio Dutra, pesquisador, juntamente com o Gustavo Dutra, da APTA, né, que difundiram o conceito do boi 777, ou uma homenagem, quem sabe, do pecuarista lá de Natal, do Rio Grande do Norte, ao pesquisador Flávio Dutra. Professor Bento, a resposta é sua. Me desculpe que eu estava sem som, me desculpe. Em primeiro lugar, a pergunta é muito boa. Eu tenho que agradecer ao Neto por me lembrar que eu sou velho, né? Eu já realmente há mais de 40 anos nesse negócio de genética, já estou com mais de 40 anos de mestrado e vou fazer 40 anos de doutorado ano que vem. Veja bem, o Flávio Dutra, você deve ser homônimo do Flávio Dutra de Resende, que junto com o Gustavo Resende desenvolveram o conceito de que é possível chegar a 777, 7 arrobas até a desmama, e essa desmama tem que ser uma desmama muito bem feita, pode ser feita a pasto, se você tiver qualidade de vaca e alimento suficiente. Eu não estou falando de alimentação suplementar, estou falando de pastos de boa qualidade. Vacas boas, com boa alimentação, desmamam animais com 7 arrobas, sim. A recria, chegar a ganhar mais 7 arrobas com suplementação mineral e pastos de boa qualidade, isso significa pastos novos, pastos mantidos com lotação adequada, sem rapar o pasto,
mantidos em condição de se recuperar nas primeiras chuvas, também é possível fazer. Agora, ganhar mais 7 arrobas na fase de terminação já é mais complicado. É uma fase onde o animal tem que chegar muito bem alimentado e nutrido. Alimentação e nutrição são coisas diferentes. E ele precisa de comida suficiente em quantidade maior, porque a conversão alimentar de um animal já de 18 meses para frente é pior. Então, já é bem mais difícil conseguir isso. Mas existem exemplos que suplantam essa última fase de 7 arrobas, que são os exemplos de pastagens de inverno, que são comuns de Mato Grosso do sul do Mato Grosso do Sul para baixo, tá? Esse pessoal tem pastagens cultivadas em cima da lavoura e consegue excelentes resultados. Outro exemplo que pode ser possível, o boi 777 em pastagem, é a própria utilização de interação lavoura-pecuária, onde o animal vai pastar capim plantado em cima do resto da primeira safra, ou até mesmo da safrinha. Então, é possível, sim, com tecnologia de intensificação de alimentação. Agora, vamos responder a sua primeira pergunta original. Como é que o touro passa essa genética para frente? Muito bem. Existe uma maneira... O touro passa essa genética pela reprodução. Pronto, acabou, né? O que a gente precisa saber é que um reprodutor e uma matriz valem aquilo que ele contribui para a reprodução. É isso que eles valem. Tá? Existe uma maneira de predizer isso, que é estimar a DEP, diferença esperada de progênio. Essa estimativa depende de várias coisas. Primeiro, se você tem um bom banco de medições, banco que a gente chama de fenótipos. Segundo, se você tem um bom banco de pedigree. Terceiro, se você tem geneticistas adequados para fazer essa análise. Quando a gente tem essas coisas todas, a gente consegue predizer esse valor que o touro tem para transmitir, que chama DEP, diferença esperada por progênio, com uma precisão muito grande, com uma certeza muito grande que está perto da verdade. Essa certeza chama-se acurácia, como você perguntou, meu caro. Acontece que a acurácia também depende da qualidade dos dados, da qualidade do pedigree. Erros de pedigree levam a grandes erros de acurácia. E a acurácia, ela é importante porque quando a gente faz a conta de quanto vai ganhar por geração, a acurácia está no numerador da fração. Mas a idade dos reprodutores está no denominador da fração. E agora a CFM esse ano adotou o uso da genômica, que aumenta de maneira muito significativa a acurácia. As nossas contas são que, em média, o aumento de acurácia foi de 150%, chegando, no caso da reprodução, que é uma coisa mais complicada de medir, a PP14, ou precocidade sexual, a 400% de aumento de acurácia. Bom, o que significa isso? Que a gente vai colher no campo exatamente o que a gente está prevendo. Existe uma historinha que representa bem o que é a CFM. Um fazendeiro do Pantanal comprou 180 touros, depois de 3 ou 4 anos ligou na fazenda e falou: eu quero comprar mais tanto. E eu vou chegar a pousar aí na segunda-feira de manhã e eu quero touros só que tenham DEPs positivos para altura e para período escrotal. Muito bem. E também gosto de animal mais brabo. Aí beleza, chegou lá de 7 e pouco da manhã, ele pousou, olhou 200 e tantos touros, comprou 148. Quando ele entrou no avião para levantar voo, o gerente chegou e falou: mas pera um pouquinho, o senhor quer animal alto? Ninguém quer, está todo mundo querendo baixar o gado. O senhor quer animal de período escrotal? E o senhor não ligou para peso, ganho de peso, desmama, nada disso. E o senhor quer bicho mais brabo, por quê? Ele falou: vou te dizer por quê. Lembra dos 4 anos atrás que eu comprei 180 touros? Bom, vocês me venderam touro com a média de peso a desmama de 9 quilos. E cheguei em casa, de 6 quilos. Eu cheguei em casa, a diferença dos filhos do CFM deu 15. Então, o que é 0 para 6 é 9 para mim.
Como vocês só vendem positivo, é mais que 9, então não quero saber. E quero bicho alto, porque lá em casa enche, eu preciso tirar o gado da cheia. E quero período escrotal, porque tem uma certa relação com fertilidade. E quero bicho bravo, porque a vaca tem que brigar com onça. E isso se repete, porque 2/3 dos touros vendidos por ano da CFM, cerca de 1.400, são de recompra de quem já comprou. E uma última informação para encurtar. O Neto falou que os animais são abatidos, um rebanho de 28 mil vacas, de animais mais ou menos e tal, e os animais são abatidos ao redor de 22 meses. Se reclama muito que a taxa de desfrute do Brasil está em 19%, metade da taxa americana, pois a taxa de desfrute do rebanho CFM é igual ou ligeiramente superior à taxa de desfrute dos americanos. Então essa informação eu acho que é interessante. Legal. Professor Bento, eu vou para mais um intervalo e na sequência eu queria falar com o Neto sobre o leilão de touros CFM que vai ser segunda-feira agora no Canal do Boi. Inclusive eu vou passar desse bloco para o próximo com imagem de, vamos colocar para a gente por favor, imagem de alguns dos touros que serão comercializados na segunda-feira. Olha aí. E a gente fala desse leilão que tem um sistema de comercialização, não é inédito, já foi feito outras vezes pela CFM, mas que vale a pena a gente mencionar, que é o Bull Trade. Já voltamos. O Zebu para o Mundo de hoje destaca o trabalho da agropecuária CFM, Centenária Agropecuária CFM, que começou no Brasil no ramo de frigorífico, depois, para atender a própria demanda, começou a investir na produção de matéria-prima, ou seja, boi gordo, e depois passou a fazer a seleção dos animais que iriam produzir bezerros. Enfim, hoje é a maior vendedora de reprodutores Nelore avaliados do país. 1.400 touros vendidos por ano. E tem uma venda agora, segunda-feira, aqui no Canal do Boi. Nesses minutos finais que eu tenho do Zebu para o Mundo de hoje, eu vou pedir para o Neto falar do leilão, do sistema Bull Trade, que é um sistema de pagamento desses animais, por arroba lá no futuro. E chegou rapidamente uma pergunta aqui de um telespectador, professor Bento, é o Claudino de Belo Jardim, Pernambuco, não sei se vai dar tempo, mas ele quer saber o seguinte: Nelore puro com uma vaca, o bezerro nasceu muito mole para ficar em pé, o que posso fazer para resolver? Não é muito bem o nosso assunto de hoje, mas pelo menos fica o registro da pergunta do Severino Claudino de Belo Jardim, Pernambuco. Muito obrigado pela audiência. Neto, leilão segunda-feira, o que vocês vão vender? É a última venda da CFM em 2020? É isso aí, Zaidan. Para trabalhar com esse volume, né, nós temos que nos programar e fazer uma distribuição das vendas ao longo do ano. Normalmente nós fazemos as vendas na CFM entre agosto e novembro. Então vamos partindo aí para finalizar as vendas da safra. Nós estamos com esse leilão aí com 448 touros na próxima segunda-feira, aqui pelo Canal do Boi, claro, nossa grande parceira há 22 anos. Então, eu gostaria até de mencionar que o professor Bento nos ajuda bastante com isso. Então, quem precisar de mais alguma informação sobre essa nossa conversa aqui, aproveite esse tempo até segunda-feira e entre em contato conosco, comigo, com o professor Bento, enfim, para esclarecer o que for necessário, para contar com nossa ajuda, estamos à disposição. Mas nesse leilão, Zaidan, da segunda-feira, como é um leilão exclusivamente virtual, um período relativamente curto de leilão, né, apenas à noite, nós criamos algumas ferramentas para dar agilidade e para motivar a participação de nossos clientes, né? E uma das ferramentas que foi criada lá em 2012, quando a gente fez esse primeiro leilão, com essa ferramenta, né, utilizando essa ferramenta, de lá para cá nós fizemos algumas evoluções, alguns ajustes e hoje o negócio é extremamente simples, Zaidan. O cliente que comprar touro conosco aí na próxima segunda-feira, e aí eu vou usar um exemplo aqui bem, só exemplo realmente, esses touros que estão na tela, por exemplo, o cliente nosso compra na batida do martelo por R$10 mil.
nós não vamos ter um contrato estabelecido com valor em reais. Nós vamos transformar esses 10 mil reais em arrobas de boi. E como que a gente faz isso? A gente vai ver a cotação da arroba de boi na B3, né, na Bolsa, para outubro do ano que vem. E transformando isso em arrobas, a gente passa a ter um contrato em arrobas daqui para frente. Então, um touro aí de 10 mil reais por uma arroba de 146, alguma coisa que ela estava aí na Bolsa esses dias. A gente vai divulgar esse valor no início do leilão, o valor real que fechou a Bolsa na segunda-feira, no dia 5. A gente vai transformar esses 10 mil reais em arrobas de boi, vai dar alguma coisa em torno de 41 arrobas. Digamos que nosso cliente comprou 10 touros, então a gente vai ter aí um contrato com o nosso cliente de 410 arrobas, né? 10 touros vezes 41 arrobas, então um contrato de 410 arrobas. Não existe custo absolutamente nenhum para isso. Eu estou mencionando porque quem já conhece a CFM sabe que existia um custo para entrar nessa modalidade. A gente conseguiu negociar isso e hoje não existe custo nenhum para participar. Você simplesmente diz, eu quero pagar no Bull Trade e vamos fazer exatamente isso, transformar o valor em reais em arrobas de boi. E aí, voltando ao nosso exemplo, o nosso cliente tem lá um contrato com a CFM de 410 arrobas, ele utiliza os touros, os bezerros vão começar a nascer no dia 1º de novembro do ano que vem, quando fechar o contrato do outubro de 2021, a Bolsa fechou o contrato, esse é o valor que a gente utiliza para liquidar aquele contrato, a gente comunica ao cliente, o valor foi tanto. Então, digamos que não houve variação nenhuma na arroba, com um ano de prazo ele vai nos pagar 10 mil reais. Digamos que houve uma variação de mais ou menos 10 reais, alguma coisa assim, ele vai nos pagar 9.500 a 10.500, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma forma que a CFM encontrou de realmente ficar alinhado com o mercado do nosso negócio, né, transformando em arroba. Do ano passado para esse ano, houve uma valorização muito forte da arroba e a gente percebe muito claro que é o que a gente espera, Zaidan. A gente que vive no negócio, a gente torce para ela continuar subindo. E a gente percebe muito claro que nossos clientes que fecharam a arroba o ano passado vão pagar mais para a gente agora esse ano no touro, mas estão muito tranquilos, estão muito satisfeitos, porque estão matando boi com arroba muito mais valorizada, estão vendendo bezerro a 2.500 e até a 3.000, dependendo de onde tiver. Então, tá tudo certo. Então, a gente acredita que é uma ferramenta muito eficiente para fazer negócio aí na próxima segunda-feira, Zaidan. Obrigado, viu? Sucesso no leilão de segunda-feira. Obrigado pela participação. Obrigado pela participação. Muito bem. Bom, para a gente fechar então, o nosso tchau para o professor José Bento Ferraz, que está em Pirassununga. Professor Bento, muito obrigado também. O senhor sempre, sem comentários, né? A sua participação é sempre muito importante para mim, mais ainda para os pecuaristas. Muito obrigado, professor. Zaidan, é um grande prazer estar com você. Esse contato com o pecuarista é quem faz o trabalho da gente valer a pena. E a informação hoje é o bem maior que se pode dar para os pecuaristas. Então, eu estou sempre à disposição. Na segunda-feira, no leilão, eu estarei lá comentando todos os lotes. E o nosso amigo lá de Pernambuco, se quiser, pode mandar uma pergunta para a gente, aquela pergunta do bezerro mole lá, que a gente responde. Touro puro, reprodutor puro, não quer dizer nada. O que é importante é ser um reprodutor bom para as características importantes para cada criador. Grande abraço para vocês e é uma honra participar do seu programa. Valeu, obrigado, professor. Pois é, a pergunta do Severino Claudino eu vou encaminhar para o professor Bento, que vai passar a resposta depois pelo WhatsApp do nosso companheiro, que é de Belo Jardim, Pernambuco. O Zebu para o Mundo termina aqui, fica mais uma vez o convite para amanhã, 10h45, programa especial. Zebu para o Mundo, 20 anos no canal do Boi, programação muito especial, não perca amanhã, nesse horário aqui no programa. E agora você fica com o Genética BR, atenção, Genética BR, novo programa do canal do Boi, do Agrocanal. Os coordenadores estarão a partir de agora com você, o Éder Campos e o Marcelo Solé. Obrigado e até amanhã.